Bom dia, pessoal. Bom dia, GP. Gostaram do Grande Prêmio do Bahrein? Pois é, o campeonato começa parecido com o do ano passado, né? Com o Vettel ganhando corrida, liderando o campeonato, já são 2 vitórias em 2 provas. Só que no ano passado aconteceu uma coisa diferente. A sensação que a gente tinha durante todas as primeiras corridas do ano era de que em algum momento o Hamilton ia acabar passando o Vettel na classificação. E isso acabou acontecendo na parte final do campeonato, e a hora que ele passou, foi embora, desapareceu. A diferença nesse ano, pelo menos nessas 2 corridas, ao contrário até do que eu imaginava, eu achava que a Mercedes era muito favorita ao título, continuo até achando que é favorita, mas talvez não muito. A diferença é que o Hamilton está preocupado, deu para perceber, principalmente depois da classificação no sábado, quando ele, já punido com 5 posições no grid, viu de perto o potencial que a Ferrari tinha e tem para uma volta muito rápida, que o Vettel acabou fazendo, o Raikkonen também, tanto que os 2 carros da Ferrari largaram na primeira fila. Isso preocupa muito a Mercedes, porque no Bahrein é verdade que a equipe já sabia que teria alguma dificuldade, essas corridas noturnas não têm sido muito boas para a Mercedes por questões de temperatura de pneu, sem sol, asfalto um pouco mais frio e tal. E depois ainda tinha a punição ao Hamilton, isso enfim, acabou atrapalhando totalmente o fim de semana da equipe alemã. Mas a Ferrari está muito consistente nessas 2 primeiras corridas do ano. A gente vê isso não só pelas vitórias, como também pelos resultados em treinos livres, pela constância em que o time faz primeiro, segundo lugar e tudo mais. Então é um campeonato um pouco diferente nesse sentido, o que é muito bom, né? Eu aqui achava, por exemplo, que o Bottas ia ser um zero à esquerda nessa corrida desse fim de semana e acabou sendo o único cara a ameaçar de verdade a Ferrari, que novamente foi muito bem na estratégia. A Ferrari tinha uma estratégia de 2 paradas, acabou trocando para uma parada só, contou com uma pilotagem espetacular do Vettel, especialmente nas últimas 10 voltas, quando ele já estava sem pneu. E aí, aos poucos, a equipe vai começando a construir, né, uma vantagem, que agora é de 17 pontos, mas é uma vantagem considerável. E se mantiver esse pique, como tem muita corrida uma em cima da outra, domingo já tem corrida de novo na China, é possível que a Ferrari faça frente a Mercedes nessa temporada. O Hamilton fez uma grande corrida, tinha chance de ganhar se a Ferrari cumprisse a sua estratégia inicial, mas, de novo, a equipe italiana, como aconteceu na Austrália, acabou dando o famoso nó tático nos seus adversários e ganhando a corrida. Foi muito legal o Grande Prêmio do Bahrein, teve disputas muito boas, teve algumas atuações brilhantes, eu destacaria principalmente o Pierre Gasly, com a 4ª colocação com o carro da Toro Rosso, é espetacular, é um resultado surpreendente, ninguém conseguiria imaginar que a Toro Rosso fosse conseguir isso. O 5º lugar da Haas com o Magnussen, mostrando que a equipe tem um carro muito bom, de fato, como já tinha mostrado lá na Austrália, só não pontuou lá com os 2 carros porque teve aquele problema de pit stop e tudo mais. Enfim, um campeonato que começa bem, começa com corridas, as 2 corridas bem gostosas de ver, interessantes. A da Austrália talvez um pouco menos, ela teve mais drama do que propriamente atuações exuberantes, tecnicamente e tal, mas essa do Bahrein foi realmente uma prova muito interessante. Vamos ver na China. Na China tem aquela reta enorme, que a gente sabe que o motor faz muita diferença, que a Mercedes vai tentar compensar o que perdeu nessas 2 corridas, com essa vantagem de motor que tem, que é uma vantagem visível, mas que já não é tão clara e tão forte quanto era na temporada passada. A nota muito triste fica pro pit stop do Raikkonen, a fratura no mecânico, é uma imagem horrível, né? Ele quebrando a perna, a gente vê ali na hora a fratura que deve ter sido exposta, e enfim, a gente torce muito para que o moço se recupere rapidamente, né? Não teve culpa nenhuma ele, não teve culpa nenhuma o Raikkonen, teve culpa quem acionou o farol verde, né, a luz verde, para liberar o carro do pit lane, quando aquela roda simplesmente não tinha nem saído, né? Os mecânicos tiveram dificuldade para tirar o pneu original, e nessas horas o piloto não tem o que fazer, o piloto fica olhando para a luz como se fosse um jegue com viseira, entendeu? O cara não sabe o que vai acontecer, o que está acontecendo em torno dele. São 2 segundos, 3 segundos de pit stop. Ele fica olhando a luz, acendeu a luz verde, o cara engata primeiro e vai embora. E foi muito triste, realmente, a imagem muito forte. Acho até que a Ferrari só foi contar para o Vettel o que aconteceu depois até da comemoração no pódio,
porque a sensação que eu tive é que ele não sabia de nada, ali na hora que estava recebendo o troféu e tudo mais, e foi bem triste mesmo. Mas, enfim, são coisas que acontecem. O prejuízo da Ferrari foi grande, o Raikkonen provavelmente chegaria no pódio também, acho que chegaria na frente do Hamilton nessa corrida, e acabou acontecendo isso, e foi de fato uma das imagens mais pesadas do final de semana. Mas foi um final de semana legal, final de semana de uma boa corrida, e ficou aquele gostinho de quero mais para a prova que acontece na China já no próximo final de semana. É um campeonato longo, um campeonato vai ter uma sequência no meio do ano de 3 corridas seguidas, em 3 domingos seguidos, algo que nunca tinha acontecido na Fórmula 1. Então, há muito pouco tempo para as equipes reagirem aos seus problemas, às suas mazelas. Por exemplo, a Red Bull, até agora não teve explicação para aquele apagão no carro do Ricardo. O Verstappen, acho que se precipitou mais uma vez, começo de corrida. Esse piloto faz isso com alguma frequência, é um piloto excepcional. Não estou entre aqueles que acham que tem de amadurecer, que isso aqui, não. O cara já está aí, já tem uma pequena estrada percorrida, já ganhou corrida e tudo mais. Só que ele é realmente um piloto que às vezes se precipita, né? Não precisava tentar ganhar a posição do Hamilton logo na segunda volta, e o prejuízo foi todo dele, furou o pneu e acabou abandonando. Mas foi bem legal, parabéns de novo ao Gasly, parabéns ao Ericsson, com aquela porcaria daquele carro da Sauber conseguir chegar nos pontos, e a equipe que mais tem a lamentar, novamente, além da Red Bull, a Williams, que conseguiu a proeza de chegar com seus 2 pilotos em último e penúltimo, sequência de erros estratégicos, carro que não tem desempenho, pilotos que não conseguem contribuir em nada na melhora do carro, mas são pilotos muito jovens, muito inexperientes. É o preço que a Williams está pagando por ter optado por 2 pilotos pagantes, e porque também são 2 pilotos que não são exatamente 2 gênios, né? O Stroll está na segunda temporada dele, esse Sirotkin ninguém sabe exatamente o que é capaz de fazer, e o resultado é aquele que a gente previa antes de começar a temporada. É a equipe que vai ficar andando lá atrás o tempo inteiro, o que é muito triste para uma equipe que tem a história que a Williams tem. Tá bom? Amanhã a gente volta com mais um GP às 10. Tchau!